Você sabe qual o impacto do perfil comportamental na sua liderança? E o que a NR1 tem a ver com isso? Sejam bem-vindos ao novo episódio do Escadas para o Sucesso podcast. É uma honra ter você aqui conosco. Eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui hoje e a Jesus Cristo, que Ele é a nossa primeira escada, que só Ele nos leva a Deus. Então vamos começar aqui. Quero fazer uma apresentação da nossa convidada toda especial de hoje, que é a Fátima Andrade. Ela é especialista em desenvolvimento comportamental e liderança, mentora de líderes e consultora de Customer Experience, criadora do método Gestar, que une diagnóstico de perfil, estratégia de alta performance para transformar equipes, fortalecer a cultura organizacional e aumentar a lucratividade com foco no bem-estar emocional. Já impactou mais de 20 mil pessoas com seus programas de mentorias, treinamentos, eventos voltados para liderança, RH e performance. Fala com frequência sobre burnout, inteligência emocional, alinhamento comportamental e colabora com organizações. Quero colocar a Fátima aqui na linha. Fátima, seja bem-vinda ao nosso episódio. É uma honra ter você aqui conosco. Eu estou muito entusiasmado aqui para entender um pouco mais da sua experiência que a gente estava conversando ali, né? Sim. Então, seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada, Aldo, pelo convite. Me sinto muito honrada em estar na Escada para o Sucesso. E hoje nós vamos falar de comportamento, né? Nós vamos falar de análise de perfil e o que isso tem a ver com o NR1. Hoje o grande mercado, as grandes empresas estão muito preocupadas com a NR1. Fátima, o que é NR1? É a lei que fala dos riscos psicossociais. Gente, a NR1, ela já existia, né? Porém, é a PGR. Por exemplo, toda empresa, quando ela tem escadas, o que ela tem que ter? Corrimão, o degrau tem que estar com adesivo. E agora nós temos a lei que fala dos riscos psicossociais. Por quê? Os riscos estão em todas as áreas, desde o piso de uma fábrica até uma questão administrativa. Porque as pessoas são feitas de emoções e sentimentos. Então, assim, a NR1, ela veio para ajudar as empresas. Por quê? Funcionário afastado é custo? É custo. Custo, com certeza. Né? E contamina o ambiente. Por exemplo, você precisa identificar esses riscos, porque esse ambiente contaminado, ele deixa as pessoas mais doentes emocionalmente. Inclusive, então, eu posso falar até uma coisa, né? Se a pessoa estiver doente emocionalmente, a chance de acontecer um acidente de trabalho, entendeu? E uma série de outros fatores, né? Não é só afastamento. Foi bem colocado. Exemplo, eu falo assim, que uma tomada. Quem tem criança em casa, o que faz? Se protege, coloca aquele negocinho para não machucar, a criança não enfiar o dedo. A mesma coisa que as empresas vão ter que fazer agora. Quais são os riscos que eu tenho dentro da minha área? Porque assim, a PGR você já faz esse mapeamento natural, já é feito em todas as empresas. Agora só entra mais uma norma, que é os riscos psicossociais. E como eu posso fazer isso? Primeiro ponto, a liderança tem que ser treinada. Você tem que conhecer o perfil do seu líder. E isso entra como uma ação. Se eu estou contratando apenas pelo comportamento, pelo perfil, eu tenho mais chances dessa pessoa ficar comigo por mais tempo. Se eu contrato pelo currículo ou pela afinidade, eu posso perder essa pessoa a qualquer momento. Exemplo, área de vendas. A gente sabe que ela é muito cobrada por metas, né? E todas as áreas têm os seus KPIs, resultados. Então, se você tem um colaborador que ele não tem esse perfil, ele tem mais possibilidades de adoecer e ele tem dificuldades de entender a cobrança da sua liderança. Uma liderança tóxica também, que não sabe cobrar do seu colaborador, não sabe aplicar o feedback. Porque o cara não está atingindo a meta. Mas por quê? Vamos chamar ele para conversar? Falta treinamento? Ele sabe o que ele está fazendo, e se sabe o
O que está acontecendo com ele? Por que ele não está entregando? Apoia. Né? Então, assim, isso são algumas coisas que a gente pode fazer. Após o diagnóstico, primeira coisa, Aldo, é diagnosticar. Philip Kotler, né, que eu acho que fala assim, que todos os stakeholders, né, têm que participar dessa questão, né? Sim. Seja colaborador interno, externo, e todos os públicos de atuação, Sim. né? Então, aí eu fico olhando assim para você, né? Pô, trabalhou na Coca-Cola, trabalhou em vários players aí do mercado. Conta um pouquinho dessa história, Fátima, para nós. Assim, ó, pra gente entender. Não vou falar data, gente, porque, né, vai mostrar a idade e eu não vou passar recibo. Eu participei do primeiro e-commerce de varejo no Brasil. Certo. Né? Junto com o doutor Abílio Diniz. O primeiro? Foi o primeiro. Olha só. Né? Vou falar, em 1995, gente. E foi uma grande virada. Porque, gente, naquela época não tinha celular. Você acredita? Você imagina hoje não ter celular? Uma loucura. Não tinha celular nessa época, tinha aquele pager, tinha blip, tinha um monte de coisa. E saiu, o doutor Abílio sempre sendo um homem de vanguarda, saiu com o primeiro e-commerce de varejo no Brasil. E aí nós fomos formando pessoas. Gente, eu falo que eu acho que talvez foi ali o grande despertar da minha vida, em formar pessoas, porque foi pela primeira vez que eu fui reconhecida formalmente, né, como formadora de pessoas, né, e lá tinha uma cultura muito forte do cliente. Dona Vera Giangrande, que foi a primeira ombudsman no Brasil também, do grupo, e lá a gente aprendeu a valorizar o cliente, a experiência do cliente. O que se fala hoje, gente, há 30 anos atrás, estávamos falando de experiência do cliente, com uma nova roupagem agora, né? Uhum. Mas já se falava, era pregoado, o doutor Abílio falava muito que o cliente era o nosso patrão. Ele sempre tem razão? Sim e não. Quando ele não tem, cabe a nós saber explicar e demonstrar. O cliente sabe que você vai errar, mas qual que é o grande diferencial? A velocidade que você corrige o erro. Né? Então, são grandes diferenciais. Trabalhei em outras empresas, como Coca-Cola, Grupo Simões, que é um case de amor imenso, Profarma, Nextel, e sim, sempre trabalhando com pessoas. Eu amo trabalhar com pessoas. Pessoas dá trabalho? Dá. Muito. Mas eu amo. Então, antes da gente entrar no podcast, a gente estava falando de Ikigai, né? Qual que é o seu propósito de vida? O meu é trabalhar e transformar pessoas através do meu conhecimento. Né? Pessoas e empresas. E é gostoso quando você consegue ver o brilho no olhar. Por exemplo, a gente formou várias academias dentro dessas empresas que eu trabalhei, formando pessoas da base para ter crescimento dentro da empresa, que eu aprendi muito dentro do Pão de Açúcar, valorizar a prata da casa. Então, se você faz isso, o cara enxerga que ele tem um plano de carreira. Pois é. Né? Então, se ele sabe que hoje eu sou da base, hoje eu sou um estagiário, mas eu posso me tornar um gerente, eu posso me tornar um diretor. Basta você. Tem que ter cultura, tem que ter plano de desenvolvimento. Pois é. Né? Aí passa por vários passos. Treinar uma liderança para que crie um ambiente seguro. Aldo, o que é um ambiente seguro? Onde ele possa, quando ele não está bem, ele falar para você: hoje eu não estou me sentindo bem. Não quer dizer que ele não vai trabalhar, gente. Não estou falando isso. Mas que ele possa chegar no chefe dele. Tem paciência hoje comigo, porque aconteceu um problema em casa. Esse negócio é old school, que deixa os seus problemas em casa, entrou na empresa. Não é assim. Não é assim. Não dá para apertar um botão e você ficar, né? Você deixou um filho com febre em casa. Você vai trabalhar normal? Não vai. Não, e outra, que a gente estava falando, né? Por exemplo, num podcast passado aí com o Endrigo, né? Que é técnico de segurança do trabalho. O que acontece? Valeu, Endrigo. Depois a gente se fala. Um abraço, viu? O que acontece? Ele falou que a pessoa vai subir em altura, por exemplo, né? No nosso caso lá, estamos fazendo lá uma plataforma a 45 metros de altura e tal, aquele negócio todo. Não pode ter medo de altura, Não pode ter medo. Então, inclusive, isso se fala muito, né? Esse assunto que está vigente, que você está falando, por exemplo, algumas questões. O cara vai lá trabalhar numa questão dessa de altura, e se ele estiver emocionalmente abalado? O risco.
Um risco que tem isso. Isso gera risco. Então, você fazendo isso, você já está naquela postura do empreendedor, né? Calcular os riscos, né? Você tem que correr riscos calculados. Sim. E não riscos que você pega você desprevenido, né? Que pode ser isso. Né? E hoje você tem que... ambiente seguro, seja sexo, né? Você tem que... Hoje em dia, a gente tem que... raça... Então, as pessoas precisam ser quem elas são e ser respeitadas por isso. Isso. Né? Todo mundo não diz assim, eu sou obrigada a ser igual fulano. A gente tem que respeitar o outro. Exatamente. Ambiente de respeito. Eu te respeito e você me respeita. Né? Então, ambiente seguro. Eu lembro de umas discussões assim, por exemplo, trabalhei na Petrobras, né? E aí tinha um senhorzinho lá que, nossa, seu Baiman, né? Na época... E assim, tinha um outro rapaz que era do outro país, né? No chileno lá e tal. E ele estava impondo, né? Falando, a discussão era sobre bomba, né? Olha, isso é bomba, isso não é bomba. Aí o cara queria impor para ele uma coisa assim, vai lá abaixo, né? Mas ele falou, rapaz, eu entendo a sua opinião, respeito a sua opinião, mas eu não concordo. Né? E as pessoas não têm essa questão. Porque assim, quando a gente fala de gênero, um caso delicado. Né? O mundo mudou. E outra coisa, as equipes mudaram, gente. Exatamente. Nós estamos numa nova geração. Nós tem a geração boomer, depois vem a Z, depois... nós estamos na alfa. Então, olha e como que nós trabalhamos com essa nova geração? Então. Eles trabalham para o propósito. Então. Você, a gente trabalhava porque precisava trabalhar e aguentava um monte de coisa. Essa geração aguenta? Então, não. E nem precisa, né? A gente não quer romantizar um ambiente de trabalho. Existe cobrança de meta, a gente tem que bater meta, porque sem resultado a gente não consegue pagar o boleto no final do mês, nem você, nem a empresa. Exatamente. Então, a gente não pode romantizar. Só que a gente tem que saber ser estratégico. E extrair, né, Fátima? Extrair o melhor de cada um. Né? A gente fala aqui, ó, por exemplo, por que a gente conta as histórias? Né? Porque cada um tem o seu jeito de lidar. E aí, se a pessoa não consegue somar isso, se ela não consegue ser ela mesma, como que ela vai dar o melhor? Vai chegar aqui e vai falar, olha, é assim, 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 olha, não concordo, qual o problema? Por que não soma as duas ideias e, né, e se transforma? E assim, eu falo que quando eu fazia seleção, eu sempre falei para o colaborador antes de contratar, eu escolho você está escolhendo a empresa. Ninguém é obrigado, eu não sou obrigada a te contratar e você não é obrigado a vir trabalhar comigo. Exato. Mas a partir do momento, os seus valores têm que bater com os meus. Né? Então, assim, é por isso que é importante a empresa na cultura organizacional ter a sua missão, visão e valores, porque ela vai selecionar pessoas com os mesmos valores. Aí se torna mais rápido o treinamento, porque a pessoa já foi selecionada com os seus valores, ela foi selecionada no perfil comportamental certo, você ganha tempo em capacitar a pessoa, então você não precisa mais de 30 já tem aquela habilidade desenvolvida, né? E com isso, o que você faz? Você mantém, gera senso de pertencimento, que eu falo sentimento de dono. E aí você tem uma equipe, você tem um turnover baixo, porque as pessoas vão lá porque ela acredita no seu produto, acredita no seu valor, o ambiente é seguro. Eu sempre falei, não tive muitas empresas que eu trabalhei na minha vida, porque eu fiquei muitos anos em cada empresa. Né? Por quê? Eu falei, o dia que eu não estiver feliz, eu vou embora. Porque eu não vou trabalhar sem me sentir feliz. Né? Então, Fátima, cultura é da felicidade? Por que não? Você mora num lar que você é infeliz? Não consegue. Não consegue. Você passa a maior parte do dia dentro do seu trabalho, convivendo com pessoas. E quando a gente fala de análise comportamental, se eu sei o seu comportamento, Aldo, eu sei como você se comporta, eu sei como que eu me comunico com você. E você sabe como você se comunica. Nós somos seres únicos, né? Nós podemos ter o mesmo perfil, porém, potências diferentes, né? Estágios diferentes. Aí você gera compreensão.
Pois é, olha que maravilha isso, né? Você já pensou? E no que nós estamos falando aqui, gente? Nós estamos falando de gerar resultados em equipes, né? Agregar valor nas empresas. A Diniz, que deu uma palestra numa época lá, que ela falava assim, que a maior vantagem competitiva que uma empresa pode ter está relacionada às pessoas certas nos lugares certos. É isso. Há quanto tempo você não ouviu isso? Então, bastante tempo. E as pessoas não fazem isso, gente. A importância de uma análise comportamental. Então. Tem que ser feito. Se você quer ter o colaborador certo, no cargo certo, observe você, na sua empresa, aquele colaborador que está dando resultado, observe o perfil dele. Então. Porque ele foi selecionado certo. E porque algumas funções as pessoas não param? Então. Acende o alerta. Peraí, por que... Será que a minha descrição de cargo está casado com a análise que eu estou fazendo, os testes que eu estou aplicando? Porque, assim, se você não tem uma descrição de cargo clara, contrata aí um cara para vendas. O que você quer que esse cara tenha para desenvolver essa função? Aí depois tem aquela reclamação. Pô, o vendedor ele só quer ajuda de custo. É verdade. Tanto pela área de televendas, a área de saque também. E aí veio um colaborador, pense uma pessoa que fala bem, Aldo. Nossa, o menino show. E eu tava com vaga para o saque. E ele falou assim, aí eu fiz os testes, fiz a análise comportamental dele e deu que a habilidade dele era para vendedor. Eu falei, olha, Rafael, você é muito bom. Se eu te colocar no saque, eu vou te matar. Porque você fala bem, você se expressa bem, só que você vai se cansar rápido de lidar só com problemas, porque você gosta de conexão, você gosta de vendas, você gosta de gerar resultado, o seu perfil é diferente para essa função. Ele falou, mas Fátima, eu preciso trabalhar. Eu falei, mas se você entrar, você não vai ficar. Assim que eu tiver uma vaga, eu te chamo e você vem. O que aconteceu? 2 meses depois, eu abri uma vaga para o Televendas de vendedor e eu chamei ele. Foi um destaque. Então. Ele aconteceu, ele é comunicador. E o comportamental, ele tem 16 perfis que você identifica. Extrovertido, introvertido, racional, sentimental. Então, e também, Fátima, assim, a gente fala, tem essa questão, né, da NR1 dentro da empresa. Sim. E também essa questão da vantagem competitiva em relação aos outros concorrentes, Fantástico. por exemplo. E aí, por exemplo, né, nesse mesmo questionamento aí, dizia assim, ó, que uma empresa que tem a vantagem competitiva voltada para publicidade e marketing, o concorrente copia em 6 meses. Né? A empresa que tinha vantagem competitiva voltada para máquinas e equipamentos, o concorrente copia em 1 ano e meio, mais ou menos. E a empresa que tem a vantagem competitiva voltada para pessoas, demorava 6 anos para copiar. Ou seja, se tem aquela melhoria contínua, nunca vai conseguir. Não. E a empresa se destaca e nunca ninguém vai alcançar o que ela verdade. Tem, e assim, esse diferencial competitivo tem de 2 formas. Tanto para você vender o seu produto, você vai chegar para o teu cliente e vai dizer assim, olha, minha empresa é adequada à NR1. Né, ela cumpre todos os riscos psicossociais, é um diferencial. Né? Embora seja lei, muitos não vão fazer, vão tomar multa. Né? Então, você tem um risco aí financeiro. O outro ponto, hoje, com a IA, gente, a gente faz as coisas, o que se fazia em horas, dias, 5, 10, 15 minutos, está pronto. Tarefa automática. Agora, e conexão? Então. É só humano. Só humano. Quem vai fazer conexões e relacionamentos? É o humano. Esse humano precisa estar bem. E aí a gente fala de inteligência emocional. Você está cuidando do seu colaborador, da sua família, né? Como que você chega em casa e trata a sua esposa, o seu cachorro, o seu filho de pet, né? Então, assim, hoje, o diferencial é o que vai ser, como você disse, o diferencial competitivo, que vai trazer resultado para a sua empresa, são pessoas. Então, cuide das suas pessoas, quer seja no seu lar ou na sua empresa. Então, e eu vejo uma grande reclamação, né, de todos os empresários. Puxa, acabou a mão de obra. Eu acho que é por conta disso, né? Sim.
porque não tem uma cultura organizacional, por exemplo, não tem um propósito também, que eles não conseguem traçar o perfil das pessoas, porque eu entendo assim, né, que, não sei se eu posso estar errado, mas que a parte técnica qualquer um aprende se ele quiser. Treina. Mas, treina. E aí, perfil. Não tem mão de obra, contrata, faz uma escolinha, uma academia e treina. Agora, se não tiver perfil, não adianta treinar. Então, né? Então pode ser que seja uma solução também para essa dificuldade do mercado. Sim, né? sim. Essa questão também da rotatividade e tal, uma série de coisas que dão prejuízos enormes para as empresas. Hoje, o jovem, ele está buscando propósito. Então, ele entra numa empresa, se ele não está alinhado com o propósito, ele vai embora e ele entra em outra empresa. Você não vê mais funcionários de 20, 25 anos nas empresas, como era na minha época. Funcionários eram um orgulho falar, eu trabalho 20 anos aqui, eu trabalho 15 anos. Hoje em dia, se ele não está feliz, ele sai, ele vai empreender. Essa molecada de hoje são muito inteligentes, também tem a parte, assim, eles precisam se sentir motivados. E o que motiva? É propósito. O que te motiva a estar aqui hoje à noite? É propósito. E o propósito retribui. Né? Exatamente. E está acontecendo cada coisa legal, né? Porque, assim, até o fato, assim, de conhecer você, né? Através desse propósito. Fomos lá tomar um café de networking. Né, que as pessoas, uma coisa que você falou também, né, parte do network, tudo bem que não é um assunto aqui, mas assim, se você não se propõe a fazer, se você não se propõe a conhecer, sair fora da sua zona de conforto, como é que fica? Acho que você tocou um ponto bem legal. Análise de comportamental, o que é? Ela te mostra a sua área de conforto e a área de desconforto. Onde você é luz e onde você é sombra. E aonde que está o seu resultado, Aldo? Então, eu acredito que esteja na sombra. Na sombra! Porque você vai ter que se esforçar o máximo para poder se aperfeiçoar. E se você não sabe onde é a sua área de sombra? Então, você fica perdido. Né? Verdade. Você não sabe desenvolver, continua batendo cabeça. Por exemplo, é igual na academia, né? A gente vai lá, puxa vida, tal, não sei o que, hoje não consigo correr. Puxa o peso errado. Puxa o peso errado, já machuca, dá lesão, né? Quer fazer muita coisa, faz uma corrida, tem que ter disciplina, né? E a disciplina eu entendo que é assim, a área da sombra que você tá ali, ó, lapidando para melhorar, né? Porque não é fácil a gente praticar a nossa área de desconforto. Não é fácil. Não é fácil. E aí, né, eu estava até vendo assim, eu li um livro, né, que é chamado Força do Pensamento. Legal. E aí, do Atkinson, né, é um livro bem antigo já, mas ele fala assim, né, que para que o pensamento positivo chegue onde ele tem que chegar, ele tem que passar por uma névoa de pensamentos negativos que estão aqui. Então, essa disciplina, eu entendo que, fazendo uma comparação, né, para que a gente possa desenvolver esse lado sombra, melhorar ele, tem que fazer esse esforço. Tem que fazer. Porque assim, eu, por exemplo, tenho E e o I. O meu E é altíssimo. Eu me esforço, eu foco em desenvolver o meu lado I, que é o lado de desenvolver apresentações, mais conhecimento. Assim, tudo que eu posso trabalhar mais focadas. Por quê? Você pergunta para um E uma informação, ele vai te falar durante 20 minutos. Você pergunta para o E, te responde em 4 ou 5 palavras. E aí você fica assim, falando, esse cara tá louco, pô. Não, tá certo e tá errado? Não existe o certo e errado. Existe o momento certo de você usar o seu lado. Só que se eu não sei, na hora que eu estou fazendo um planejamento, usar meu I, eu me disperso, eu não consigo fazer. Eu não tenho produtividade, eu não tenho performance. Agora, se eu sei que meu lado sombra é o I, eu vou me dedicar a praticar exercícios para desenvolver esse meu lado. Então, olha que coisa, né? Vou fazer uma perguntinha aqui, ó. Tá. Você lembra do momento em que você percebeu que a sua missão era transformar a forma como lideramos pessoas? Olha, eu acredito, porque assim, desde criança eu sempre fui líder, né? A bola era minha. Assim, eu fui aprender a fazer pipa para vender para os meninos, não para empinar pipa, porque eu queria dinheiro. Então, acho que eu tinha aquela veia empreendedora. E aí, a vida foi seguindo, trabalhei na indústria, eu ficava pensando de que forma eu posso ter mais resultados. Eu ficava bolando situações para a gente aumentar a velocidade, para ter maior produtividade. E tudo isso era de uma forma intuitiva.
Certo. E aí, conforme eu fui crescendo dentro das empresas e entrando em outras empresas, eu fui aprendendo método. Gente, método é tudo. Porque não adianta você fazer as coisas de qualquer jeito. Você tem que ter um método, um direcionamento, clareza. Você precisa saber onde você quer chegar. Exemplo, Alice perguntou para o gato, qual que é o melhor caminho? O gato respondeu, para onde você quer ir, Alice? Ah, para qualquer lugar. Para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? Então, quando eu fui entrando em grandes empresas, eu fui aprendendo muita metodologia, treinando. E aí eu descobri que eu tinha a missão de formar pessoas, porque o que me dá tesão, vou falar a palavra correta, é ver o brilho no olhar da pessoa estar aprendendo, você dá uma melhor condição para uma pessoa. Por exemplo, quando você faz uma escolinha dentro de uma empresa ou um ambiente de treinamento, que você pega alguém da base e, de repente, ele está em outra posição, ele chega a supervisor, coordenador, a líder, a diretor, você fala assim, pô, valeu a pena a minha vida, sabe? Hoje eu tenho pessoas da minha equipe que começou lá atrás e hoje é gerente do Banco Itaú, é gerente do Santander, é gerente de uma multinacional de óculos. Você fala assim, poxa, valeu a pena. Então, assim, esse legado que você deixa, eu acredito muito no legado. O que você está deixando de história na sua vida? Né? É para as pessoas, né? E eu comecei a perceber isso quando eu comecei a querer desenvolver. Ah, eu não sei fazer isso, Fátima, eu gostaria tanto de aprender. A primeira pergunta, o quão disposto você está para aprender? Não, eu posso ficar para aprender. Então, vamos lá, vamos ensinar. Cobrança, a pessoa suporta. Meta, resultado, vamos lá. Mudando de nível, mas subindo de nível. E aí, eu comecei a perceber que isso me trazia realização pessoal, não só profissional. Olha só. Quando eu comecei a desenvolver esse lado, e depois que eu falei, agora eu vou empreender como consultora, como mentora, treinadora, eu percebi que eu podia levar isso para mais pessoas de uma forma mais abrangente, né? E aí eu falei assim, mas o que eu tenho de diferencial? Eu não quero ser mais um na multidão, né? Aí fui buscar capacitação. Tá, e aí você chegou no método Gestar. O que é esse método Gestar? Gestar é você gestar com amor, com alma, né? Então, é gerenciar pessoas e processos. Certo. Porque assim, se, por exemplo, um perfil comportamental, ele é aquela pessoa que gosta de processos, né? Que ele precisa de um caminho para seguir. Se ele entra em uma empresa que ele não tem processos, ele se sente perdido. Ele vai, essa empresa é muito desorganizada, eu vou para outra empresa. Então, o método Gestar, ele te ensina a você trabalhar com processos e pessoas. Pessoas, perfeito. Isso que é a base do negócio. Por incrível que pareça, o óbvio precisa ser dito. Você precisa ter processos para gerenciar pessoas. Não adianta você ter pessoas se você não tiver processos organizados. E não é ter processo de qualquer jeito. Testado, pilotado, porque aí a pessoa sabe como ela anda dentro da sua empresa. E a cultura gente organizacional. Assim, você imagina que a empresa que não tem um processo desenhado, como é que ela vai crescer, se desenvolver? Difícil, né? Muito difícil. Então, por isso que eu falo que o óbvio precisa ser dito. Né? O E, escutativa. Nossa. Eu preciso aprender a escutar. Se eu vou falar com o meu chefe, ele está lá no celular. Tá. Só um minutinho. Atende o telefone. Só um minutinho. Sai da sala. Ele está te escutando? De jeito nenhum. O que o colaborador faz? Para que eu vim falar isso para ele? Eu vou embora. Né? Você não escutou o seu colaborador, você não observou tudo que está acontecendo. Né? S. Simples. Ser simples. Um arroz com feijão bem feito, depois você vai para a macarronada. Faça o simples primeiro, dá certo. Faça ele funcionar, trazer resultado. E depois você vai incrementando, fazendo melhoria contínua. Certo. Né? Então, faça o simples bem feito. O T, transformar. O que o seu produto transforma? A escada. Ele traz toda uma expectativa, ali traz todo um desejo de um cliente, de uma casa, de um designer, né? Então, assim, Então, como você transforma o seu colaborador? O que ele transforma, né? O A, acolhimento. Você tem que acolher a sua equipe. Quando eu falo acolhimento, eu vou ser um chefe mole? Não, mas acolher no momento ideal, né? Ambiente seguro.
É o que eu te falei, ambiente seguro, né? E o R é de resultado. Não adianta eu fazer tudo se eu não tiver resultado. O que o empresário quer? Resultado, diferencial de resultado. Aí você faz para cima. Eu vou aplicar aqui qual que é o ROI, né? Exatamente. Gestar, o R é de ROI. Então, assim, esse é o método de gestar. Você começa a treinar a sua liderança para gerir a sua equipe com estratégia, processos e gente. Certo. Aprender a dar feedback. Um feedback que realmente seja de evolução, que tenha um processo, que a pessoa entende aonde ela está, qual que é o compromisso dela e aonde ela precisa chegar. Certo. Esse é o método de gestar. Certo. Fátima, e assim, para o empresário que está te assistindo aqui, é só para empresa grande, empresa média? Não, é para qualquer empreendedor, até para pessoa física que quer se autoconhecer. Análise comportamental HMI pode ser para pessoa física, pode ser para empresa, para RH, para seleção, treinamento. Você acredita até para você fazer um teste vocacional nos seus filhos. Olha só. Para ver qual que é a profissão que ele tenha aptidão. E se ele quer alguma outra profissão, você tem ali... Gente, são 120 perguntas que você responde. Ele te dá um laudo de mais ou menos 130 páginas. Ele dá um dossiê da sua vida. Você tem que encadernar e dizer assim, o que eu vou praticar? Por quê? Para você desenvolver as suas áreas de sombra. Então, para você desenvolver uma criança, assim, acima de 18 anos, tá, gente? Porque você vai ver qual que é o perfil dele e vai dizer, vamos trabalhar a sua área de sombra para você ser excepcional. Para você ser extraordinário, exponencial. Dentro de casa, para você lidar com o seu esposo. Exemplo. Você, e eu sou I, a gente começa a discutir. O E fala assim, mas você não fala nada, você não responde. Aí eu falo assim, mas eu estou esperando você acabar de falar. Agora, se você sabe qual que é o perfil um do outro, você sabe que ele está esperando você acabar de falar para você reagir, né? Então, é importante a gente conhecer o nosso perfil. Autoconhecimento liberta. Dentro de uma empresa, imprescindível, necessário demais para você colocar o colaborador certo na vaga certa. Com certeza o resultado é certo, né? Então, com esse perfil comportamental, eu digo para você, ele é necessário você conhecer. Nossa, a gente está falando aqui, aí minha cabeça aqui tá... A mil, né? Tá é muita informação. 1000 por hora, porque assim, a gente olha, né, escadas para o sucesso aí, ó. O que a gente tem que ter, né? Que essa é a vantagem competitiva. Com certeza. Né? Desenvolvimento humano. Aí eu percebo assim, ó, que você é uma máquina de transformar. Por exemplo, todos nós temos crenças limitantes. Né? Eu aprendi a trabalhar com as crenças limitantes, destravar. Né? Porque assim, a gente cresce ouvindo, não, você não é bom para isso. Será que você não é bom ou falaram para você que você não é bom? Então... Será que você não colocou isso dentro da sua mente? Talvez seja um assunto para outro podcast, para a gente falar mais sobre isso. Mas colocaram na sua cabeça que você não era bom. Exemplo, minha mãe sempre falava assim, eu detesto vendas. Deus me livre de trabalhar com vendas. Eu cresci ouvindo isso, né? E eu cheguei no momento da minha vida, um momento muito difícil, que a única situação era vendas. E o que se falavam no passado, Aldo? Quem trabalha com vendas é quem não serve para nada. Não serve para nada, que não é... não deu certo em lugar nenhum, foi ser vendedor. Exatamente. E é certo? Não. Vendas é que move uma empresa. Só que eu tive que desenvolver muito mais difícil esse meu lado, porque eu ouvi desde criança que vendas era muito difícil, vendas era ruim, que era mais confortável as outras áreas. Eu fui fazer um teste em uma empresa para entrar como supervisora e eu queria ser supervisora de saque, porque para mim era uma zona de conforto. Aí fiz a entrevista, olha como é importante o selecionador estar atento. Ele falou assim, Fátima, eu vou te colocar na área comercial. Eu falei, meu Deus, eu não quero.
Eu falei assim, não, mas eu queria o saque. Ele falou, mas o teu perfil é comercial. Aqui, ele aplicou os testes, falou assim, você vai se desenvolver muito mais. Gente, eu sou uma vendedora de mim, de você, porque a gente vende ideia pro filho. Filho, coloca a blusa que vai estar frio, pode estar um sol lá fora, mas você consegue fazer o filho colocar a blusa. Então, você vende ideias, você vende... Tudo é uma venda. E venda não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Só que as pessoas colocam aquela trava, aquele medo. Muitos de vocês têm vergonha de oferecer o seu produto. Exatamente. Por quê? Ele vai causar transformação? Por exemplo, o meu produto causa transformação? Por que eu vou ter vergonha de falar dele? É verdade o que você está vendendo? A escada para o sucesso é verdade? Então, Por que a gente tem vergonha de falar? São travas emocionais que a gente tem vergonha de falar. Que estão em nossa própria mente, né? Que só o que impede somos nós mesmos. 95% das nossas decisões, elas são tomadas de forma inconsciente. Apenas 5% é com consciência. Isso significa o quê? Quantas vezes a gente não fala assim, cara, por que eu fiz isso? Eu não deveria ter feito isso. Olha o inconsciente trabalhando. Autoconhecimento liberta. Se você se conhece e vem aquele pensamento, opa, não, agora não. Agora o sabotador não vai agir sobre mim. Quem está no controle? Eu. Então, assumo o controle. E essa questãozinha aí, é sensível que a gente não percebe, né? Se você não tiver treinamento, não se conhecer... Não. Ele te, é treinar. Sabe? É treinar, é evoluir, é estudar, se capacitar. Investimento. Uma coisa que você falou no início, mas é muito custo. É investimento. Investimento, com certeza. Tudo que você investe, você tem retorno. O ROI. Né? Você investe no teu colaborador, você investe na sua empresa. E hoje, muitas empresas estão doentes. Estão morrendo e não estão sabendo que estão morrendo. O resultado está estagnado, está paralisado, você não consegue fechar negócio. Você já parou para pensar por quê? Se é você que está travado e está travando a sua empresa, ou está travando a sua equipe? Aonde que está a trava? É autoconhecimento. Para você precisa entender a causa raiz, aonde que está parando? Aonde que travou o processo, que não anda, que não vende mais? Antigamente eu vendia 100 mil, eu não consigo mais vender que 100? Por que eu parei de crescer? São perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? Vamos destravar. Você vê que o cérebro ele quer ficar ali, né? Zona de conforto. Na zona de conforto. Boa pergunta. 2 mais 2. Você precisou pensar para falar? Então. 4. Não pense numa perua azul. Você não pensou? Porque o cérebro já tem isso gravado. Agora, 378 menos 525 vezes 5. Então. O cérebro não quer. Dá trabalho. Saia do automático. Saia do 2 mais 2. E hoje a gente tem um grande problema, né? Que é o celular, passar, né? Ficar no celularzinho o dia inteiro. Quando você vê, é incrível, né? Você não investe em você 1 hora. Então. 1 hora você não investe em conhecimento. Então. Mas ficar no TikTok, não que seja ruim. Faz bem, gente, de vez em quando distrair um pouquinho, mas em você, quanto que você está investindo em conhecimento, em capacitação, em desenvolvimento? Então, mesmo porque, né, se fala que se você ficar durante 15 minutos, né, 15 minutos durante 2 anos fazendo uma determinada coisa, você já vira quase mestre naquilo. Olha só que incrível. Né? E a gente fica horas no celular. O que você aprendeu? Dancinha. Pode aprender a dançar, gente. Eu adoro dançar também, tá? Mas tudo tem a sua hora. Tem o seu porquê. O porquê você faz e para quem você faz. Não, e outra, baseado no que nós temos de mais valor é nosso tempo, que é a nossa vida. Valiosíssimo, valiosíssimo. Então, o tempo que a gente perdeu, ele não volta mais, não recupera. Não recupera. Então, e essas questões aí são muito importantes, né? Porque às vezes a gente está ali, mas o meu negócio não dá resultado. Mas você está fazendo realmente mudar? Você está realmente batendo lá? Você tá se lapidando mesmo? É verdade que você está fazendo isso? Você perde um tempinho da sua noite lá, ou fora do seu horário comercial para você se desenvolver, né? Então, tá aí Não, tem que se desenvolver, tem. Assim, era uma coisa que deveria ser óbvio. Volto a dizer, o óbvio tem que ser bem dito. Feito. A gente está falando, né, dessas questões aí, mas infelizmente tem muita gente... essa questão de superficial, né?
Tem muita gente falando assim, não, esse negócio vai sair daqui, vai ficar aqui e tudo bem, né? E vai dar certo. Mas não é, né? Se fosse assim, era muito mais fácil. Muito. Hoje em dia, a velocidade da informação é muito alta. Então, o que era hoje, amanhã pode não ser mais. Então, exatamente. E daqui 15 minutos mudou. Mudou, E você, continua lá atrás? O que você está fazendo para acompanhar as mudanças? Exatamente. Maravilha. Fátima, o que eu queria te perguntar? E o treinamento do Reload, né? A gente saiu do Gestar, agora vamos para o Reload. Como é que funciona? O que é? O Reload Experience é uma imersão de um dia inteiro. Vai começar das 8 da manhã e vai até às 17 horas, onde nós vamos trabalhar planejamento, clareza de propósito, execução. Vamos trabalhar com teatro da vida. Você está fazendo o script que te deram ou é o seu script? Você pode mudar a qualquer momento. Vamos falar de terapia de reprogramação também, falar de crenças limitantes. Nós vamos falar do que o empresário precisa para ele destravar. Vai ser dia 16 de agosto. É um evento incrível. Assim, te convido, Aldo, convido a Maria, que está aqui junto com a gente, porque vai ser um momento de destravar. Eu falo que é o reload, é o recarregar, restartar. É o Matrix. Você vai continuar onde você está ou você vai mudar? Você decide. Sabe a palavra decisão, como que ela é? Decisão. A cisão é um corte. É um corte, olha só. É um corte, decisão. Você vai continuar aonde você está, tendo os mesmos resultados, ou você vai mudar? Você vai tomar uma decisão de mudar e assumir o controle. Sair do automático e ir para o manual. Eu controlo minha vida. Eu decido o que eu vou fazer. A partir deste momento que você tem consciência das suas atitudes e do que você precisa fazer para você vencer, nada te segura, cara. É voar, sabe? Porque, assim, uma frase que ele me perguntou, Fátima, qual é a sua frase? Sucesso é clareza, ama clareza e movimento. É um mantra, sucesso, ama clareza e movimento. Sucesso, ama clareza e movimento. Nossa, por quê? Maravilha. Se você tem clareza de onde você quer chegar e está se movimentando para isso, tomando atitudes, gente. Ação. Oração é ação. Certo. Né? Então, tudo que te leva a você fazer uma ação, persuasão, tudo tem ação, sabe? Movimentação, motivação, decisão. Então, decida sair do automático e vem para o manual. Assumir o controle da tua vida. Porque quando você assume o controle, nada te para. Quando você sabe aonde você quer chegar. Por exemplo, nós estávamos discutindo antes, o que é sucesso para você? E o que é sucesso para mim? Cada um tem uma visão do que é sucesso, né? Na escada do sucesso, cada um tem o seu degrau, é de sucesso. Mas se você não tiver a clareza de subir o degrau, se você não se movimentar para levantar a perna para subir o degrau... Se não fizer o planejamento, não colocar energia... Não vai. E aí passa ano após ano. Ai, eu não sei. É sorte. Você culpa o universo, você culpa a Deus, você culpa... Os outros. Ah, mas ninguém me ajuda. Mas o que você pode fazer? Tem um livro que quem me deu foi minha neta. Olha só. Ele chama-se Accountability. Olha. Ele fala que sobre todas as nossas ações, nós temos 33% de responsabilidade. Então, assuma os seus 33% de responsabilidade. Né? Tem o universo, tem os outros. Em uma relação, você tem culpa ou eu tenho culpa? Não é só sua e não é só minha. Eu tenho 33% da minha responsabilidade. A partir do momento que eu começo a entender o que é locus interno, qual que é a minha responsabilidade no processo, não só deixar no locus externo, no destino, numa maldição. Gente, você assume o controle da tua vida. Assume a sua parte de responsabilidade e faça acontecer. Você se torna imparável. Eu... falo que eu sou a improvável, né? Eu vim de um lar de muita escassez só que eu tive 2 grandes treinadores incríveis, seu Manuel e Dona Maria, que eles me formaram essa mulher que eu sou hoje,
Meu pai acreditava muito em mim. Vai lá e faz. Se você acreditar que você faz, você vai fazer. Você é e capaz. foi assim, eu sou capaz. E ele foi colocando isso em mim. E eu fui vencendo cada etapa. Fiz uma faculdade tardia, fiz uma pós tardia, porque tinha 2 filhas, mas eu fui lá, busquei. Comecei a empreender. Faz 2 anos que eu estou empreendendo. Mas eu fui lá buscar mais conhecimento. Não deixei ficar parada no mercado. Eu vou te explicar aqui o que eu aprendi em 1995. Não é mais assim. Mudou. Mudou. E eu tenho que mudar junto. É velocidade. Então, eu te pergunto, o que você está fazendo para acompanhar a mudança? Então, nos seus 33%. Então, olha que coisa, né? É aquela história, né? Antes a gente falava de mudança de cultura, né? Hoje tem que ser uma cultura de mudanças. Exatamente. Né? Literalmente Perfeita isso, colocação. Né? Perfeita colocação. E assim, a gente... olha, estou entusiasmado aqui, viu? Porque assim, a energia, né? O entusiasmo, ele contagia a gente de uma forma muito boa. Verdade, né? verdade. E assim, Fátima... É que eu amo fazer o que eu faço, gente. Então, essa receita, né? Porque as pessoas querem empreender... e às vezes esquece que tem que saber isso, né? Porque, olha, não é fácil. Se você não tiver essa a gente chama até de poção mágica, né? Vamos dizer assim, o amor, né? O amor, o ikigai. Tesão aí que você falou e tal, não importa, né? Que cada um tem o seu significado também. Mas assim, ó, é isso aqui, ó, que a gente quer aqui, ó, é colocar essa energia que você está colocando. Sim. E mostrando pra gente aqui que... E estamos juntos, Aldo. Vamos, assim, tem que ter mentalidade de mudança, mentalidade próspera. Exatamente. E outra coisa, como é gostoso a gente pegar uma carona, né, com isso, com essa força, essa garra, e que é uma coisa assim que você está falando empresas, assim... levar para todo mundo. Quando eu me transformei, eu quero transformar todo mundo. Então. Eu quero passar isso para você, para ela, para as empresas, para as pessoas. Imagina você contaminar tudo isso, gente. Tirar pessoas que estão com depressão. Então, sabe? Olha que maravilha. São pessoas isso. Que estão na prisão, assim, escura. A chave está na porta, mas ela não enxerga, porque o caminho não consegue virar. Ela não consegue nem ver a chave. Então são pessoas que estão lá amarguradas, presas nas crenças limitantes. Com ansiedade. Se você consegue fazer isso para alguém, cara, que felicidade é essa? Valeu a pena a sua vida, a sua existência. É divino, fala a verdade. É divino. Não tem outra palavra, né? É divino. A gente, essa coisa da gente levantar cedo. Olha, eu sou entusiasmado por isso. Entendeu? Então, um pouco dessa questão do Escadas para o Sucesso aí... eu acho fantástico, gente. Assim, Escadas para o Sucesso. Quando eu falo assim, eu vejo a escada, sabe? Porque, gente, é super importante você imaginar e criar o seu futuro. A Simone Biles, o que ela fala? Antes dela saltar, ela já se viu saltando, tudo que ela fez, ela já criou aqui. Essa caneta, gente... Antes dela existir desse jeito, ela existiu na cabeça de alguém. Qual realidade que você está criando? Né? Então, quando eu vejo essa escada do sucesso, eu já imagino a minha escada do sucesso, sabe? Então. Eu me vejo, eu já estou criando a minha escada de sucesso. Fátima, olha, eu nem sei, sem palavras aí, porque você trouxe pra gente aqui, abrilhantou o nosso podcast. Agradeço. Gratidão. Nossa, a gratidão é aquela coisa forte, né, que nós temos muito aqui, viu? Muito obrigado por você vir aqui participar com a gente. Já está feito o próximo convite, né? Que você vai. Esse reload aí, com certeza, eu vou participar. Entendeu? Beleza. Vou colocar a Maria também para ir lá comigo. Poxa, tá aqui assistindo que bom. Aqui, ó. Tá vendo aí? Vai estar o Dr. Halt Persona lá com a gente. A Ana Castro vai estar lá com a gente também. E vai ser, assim, um sábado de virada na nossa vida. Olha, maravilha. Vai ser uma imersão incrível. Eu quero participar dessa transformação nas suas vidas e eu quero estar junto com vocês e participar um pouquinho, porque lá nós vamos criar um laboratório. Saindo de lá, é prática. Certo. Não adianta você fazer 200 mil cursos, fazer 200 imersões se você não praticar. Você vai criar obesidade mental. Curso, leia. Mas se você não praticar, nada muda. Tem a inspiração lá,
E a transpiração, prática. 99%. Exatamente. Vamos partir, né? Exatamente. Então, Fátima, qual é a mensagem que você pode deixar para nós aqui em relação a esse tema, ou o que você quiser e desejar? Eu vou falar uma frase que o importante não é você ver o que todo mundo vê. É ver de forma diferente o que ninguém viu. Essa é a minha mensagem. Tenha clareza, se movimente, vá em direção ao seu objetivo e preste atenção em tudo à sua volta e principalmente na sua mente, o que está passando aí. Creia em Deus, que Deus abençoe você, a sua família, o seu lar, que você tenha grandes vitórias e não se deixe vencer por qualquer coisa, porque Deus nos fez para vencer. Somos vencedores. Ele deixou escrito, somos mais que vencedores. E eu acredito nisso. Boa noite, muito obrigada. Gratidão, Aldo. Foi uma noite incrível passar aqui com você. Maravilha. Eu quero que você faça a sua propaganda agora aí. Coloca lá. Quais são as... Me sigam. No LinkedIn é Fátima Andrade. No Instagram é Fátima Andrade, _CX. Coloque lá a sua observação. Que mais assuntos gostaria de ver aqui no Escada de Sucesso para a gente trazer, né, Aldo? Por favor. E assim, quem colocar lá no Instagram, eu assisti no Escada de Sucesso, eu vou dar 30% Olha aí, hein? de desconto no ingresso para a imersão Reload Experience. Só que tem que escrever, Escada do Sucesso eu assisti. Opa, perfeito. Olha que maravilha, Fátima. Presentão, hein, pessoal? Ó, estão convidados já e agora tem mais um motivo, viu? Muito obrigado. Então, esse foi o episódio número 27, né? Temos uma gratidão enorme com isso e eu quero fazer agora a minha propaganda também. A nossa propaganda aqui, né? Nos siga no Instagram, Escadas para o Sucesso Podcast, e se inscreva no YouTube, que estamos precisando lá. Assista o capítulo inteiro aí, o episódio inteiro, que você vai gostar, viu? Então, até a próxima e Deus abençoe. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.